Agora sim, mídia digital. Como obter a correta informação pela mídia digital? Eu vou convidar a Alessandra de Souza, que é farmacêutica, mestre em biociências nucleares, membro do Comitê Científico e coordenadora de comunicação da Alende, membro da Biored Brasil, colunista do Artrite Reumatoide, Blogueiros da Saúde, Recomeçar, apoiadora de projetos de gastronomia na promoção de saúde da Universidade do Rio de Janeiro. Tudo contigo, amiga. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Enquanto eles estão colocando ali, como eu sei que o tempo está apertado, eu vou adiantando. Boa tarde, muito obrigada pelo convite para participar do FOPAD. É uma honra estar aqui com vocês. O primeiro fórum de pacientes com DI já é um marco na história das DIs no Brasil. Parabéns à ABCD, parabéns, doutora Marta, parabéns a todos os organizadores e apoiadores e parabéns a todos vocês que estão aqui, conscientes da importância de um evento como esse para modificar o cenário de invisibilidade que as DIs ainda se encontram. Vamos lá. Tá indo? É esse aqui, né? Não, é esse. Ali tá, não foi não. Ali tá. E aqui não. Agora entrou. Tá joia. Eu fui convidada para conversar com vocês sobre a mídia digital. Eu trouxe uma colinha, porque eu estou vendo muitas carinhas aqui. Eu já chorei a beça ontem, já chorei hoje. E aí, se eu não tiver a minha colinha aqui, eu vou ficar... Cada vez que eu olho para um, olho cheio d'água. A internet, ela é uma ferramenta muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, a gente costuma ouvir, é só você saber usar que vai dar tudo certo. Mas como saber usar se a gente não sabe nem discernir entre o bem e o mal, se a gente não sabe o que é esse bem e o mal, se eu acabei de receber o diagnóstico de uma doença que eu nunca ouvi falar, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, ao suspeitar ou ser diagnosticado com uma doença, o primeiro impulso pode ser, ou será 100%, pesquisar sobre ela na internet. E aí eu escolhi essa figura com comida porque eu acho que 99,9% dos pacientes com DI, eles vão para a rede social para perguntar o que ele pode comer e o que ele não pode comer. Eu sei porque eu fico olhando lá e é a pergunta fatal, né? E quando eu falo de internet, vai muito além das consultas ao Dr. Google, né? O paciente hoje ele não quer mais só perguntar o que é a doença de Crohn ou o que é a retocolite ulcerativa. Eles querem se consultar, eles querem acolhimento e eles querem encontrar pessoas com a mesma doença e se sentirem inseridas em um ambiente acolhedor, que são as redes sociais, onde podem encontrar auxílio para o convívio diário com a doença, pois às vezes nem mesmo em casa o paciente tem com quem contar. Eu trouxe isso a partir de relatos que eu vou observando dentro dos grupos e de pacientes que chegam até a mim. Então, o acolhimento, ele é apoio, ele é abrigo. O acolhimento ele é tão importante que ele faz parte da política de humanização no SUS, e existem diversos trabalhos sobre isso. A rede social ela tem para o paciente o poder de acolher e de empoderar, dando ferramentas para que os pacientes e os seus familiares encontrem profissionais e locais referências em DI. Isso a gente foi falando aqui o dia inteiro, porque ainda segundo o Ministério da Saúde, a doença de Crohn é considerada rara. A retocolite é considerada nada, né? Pelo que a gente observou até agora, né? 2002, então ela é considerada nada. E isso é um quadro muito preocupante, porque a gente vê aí pacientes levando mais de 3 anos para receber o seu diagnóstico. Eu tenho doença de Crohn e eu levei mais de 2 anos para ter o meu diagnóstico. Quando eu recebi o meu diagnóstico, meu tratamento ainda não estava correto. Então, as mídias sociais, elas colocam os pacientes, né, em contato também com as associações e grupos de pacientes. Por isso, a gente consegue estar aqui.
Claro que houve o boca a boca, mas se a gente não tivesse as mídias digitais, as redes sociais, a gente não estava aqui com tantos aqui reunidos e sabendo desse evento. E quantos estão em casa assistindo esse evento porque cada um daqui ajudou a compartilhar o link, ajudou a compartilhar o telefone para enviar dúvidas, enfim, isso tudo vem desse esforço da nossa união, que é o que a doutora Marta sempre pede. Então, a união, ela funciona também na mídia digital. Os pacientes podem encontrar material educativo. A gente tem cartilhas que podem ser baixadas, por exemplo, no site da ABCD. Os pacientes também começam a conhecer os seus direitos. Então, a mídia digital, ela participa da construção do paciente ativo, de um paciente engajado e de um paciente consciente. Bom, mas como conseguir a correta informação? Senso crítico, o seu médico é a sua melhor fonte de consulta, estreitar o laço com o profissional da saúde, ficar longe de promessas milagrosas e verificar a credibilidade. Esse senso crítico a gente vai adquirindo com o tempo, né? Você já sai do consultório, ou pelo menos deveria sair, sabendo algumas informações. Por exemplo, que a sua doença não tem o tratamento curativo. Mas existem medicamentos que vão proporcionar melhoria dos sintomas, você vai ter melhoria da qualidade de vida e, finalmente, o que todo mundo deseja é a nossa remissão. Mas você vai chegar na internet com aquela vontade, aquele sintoma de negação, né, Damares? A negação, a Andréia também sabe, que são psicólogas. E aí você não vai acreditar que não tem cura. Eu vou procurar isso na internet. E você vai encontrar lá o quê? Eu falei no início, o bem e o mal. Você vai encontrar as promessas de cura? Vai, um monte. Quem não quer a cura? A indústria também quer a cura, não quer? Todo mundo aqui quer a cura. Todo mundo está trabalhando para a cura. Qual médico não quer dizer para o seu paciente que você está de alta? Então, você vai ter que saber o quê? Discernir o que é esse bem e o que é esse mal. Vai ter que começar a utilizar, a trabalhar esse teu senso crítico. E aí, eu vou deixar algumas dicas, vou tentar deixar algumas dicas, né? Muitos sites, blogs, redes sociais, elas oferecem informações que não têm embasamento científico, não são explicadas de forma clara, ou ainda são baseadas nos relatos particulares, ou seja, elas não são fontes seguras. Quando eu falo de relatos particulares e digo não são fontes seguras, isso não quer dizer que quando você resolve escrever na internet, contar a sua vivência com a doença, isso não quer dizer que o que deu certo para o coleguinha vai dar certo para o outro. A gente também ouviu os médicos falando aqui que não é só seguir uma sequência de tratamento que vai dar certo para todo mundo. Então, às vezes, com um determinado paciente, deu super certo. E é super importante ele compartilhar aquilo. Porque, às vezes, quem está ali rodando pela rede social não sabia nem que existia aquele tipo de tratamento. Então, assim, é legal compartilhar, sim, mas lembrando que aquilo ali não é uma fonte científica, aquilo ali não é algo que você pode levar a abandonar o seu tratamento e agora seguir o que você está vendo ali num blog do próprio paciente, compartilhando a sua vivência, né? E aí, nesse cenário... mais uma dica, a credibilidade. Verificar a credibilidade de conteúdo e das fontes é muito importante. Se a pessoa que está escrevendo, ela não é especialista no assunto, a fonte de consulta tem de estar presente. E até muitas vezes, quando a pessoa é especialista, ela faz questão de botar a fonte de consulta. A fonte de consulta passa credibilidade, passa que você tem responsabilidade com aquilo que você está escrevendo. E às vezes você encontrou uma matéria tão grande, você não consegue compartilhar ela inteira. Poxa, vou botar o link para quem quiser se aprofundar. Então, botar a fonte de consulta é mostrar que você se preocupa com quem você está falando lá do outro lado. Boas fontes de consulta são aquelas indicadas, mais uma vez, pelo médico, sites de associações de pacientes, universidades, instituições da área de saúde, organizações como a ABCD. Como eu já falei, lá vocês conseguem baixar diversas cartilhas. No GDIB também tem um material também que é direcionado para paciente. E agora sim, nesse cenário surge um personagem chamado o blogueiro da saúde. Ele é um influenciador digital de paciente para paciente. Existe, inclusive, o blog Blogueiros da Saúde, que é de autoria da Priscila Torres. E isso é tão importante, né? Ela teve essa visão da importância de um blogueiro da saúde, né? Que eles promovem, os blogueiros da saúde, eventos de capacitação para a construção dos ativistas digitais da saúde, dos influenciadores digitais da saúde. E nesse ambiente eu aprendi muito do que eu compartilho com vocês. Então, compartilhar assuntos sobre saúde e doença
pode causar sérios problemas para os seguidores se não for bem orientado e embasado. Aqui a gente não está compartilhando qual batom fica mais bonito na pele clara ou na pele negra, qual a base eu vou usar no inverno, não é isso. A gente está falando de saúde e doença. Não é uma corrida atrás de curtidas e seguidores. É um trabalho para contribuir com o empoderamento do paciente, para a promoção da saúde e da adesão também, levando informação para pessoas que têm uma doença séria, e isso é muita responsabilidade. Então, quais são os benefícios das mídias digitais de um blogueiro da saúde? Engajamento, empoderamento, aceitação e adesão. Sobre o engajamento, a gente começa a ver pacientes conscientes de que juntos podemos mudar esse cenário de visibilidade. Quantos somos aqui acreditando nisso, né? Quantos estão em casa assistindo? Participam esses pacientes agora também de consultas públicas, porque hoje, inclusive, para quem não sabia, já ficaram entendendo a importância de uma consulta pública. Quantas vezes alguns de vocês viram lá a gente compartilhando, pessoal, consulta pública é importante, vamos participar. E nisso aí, o que o blogueiro ou o paciente mais engajado consegue ajudar outros pacientes? Poxa, eu não sei preencher. Eu recebi mensagem de paciente assim, eu não consigo entrar, eu não consigo preencher. Vamos chegar junto dessa pessoa, vamos tentar ajudar ela a entrar no site, o que ela tem que responder, porque realmente as consultas públicas não são fáceis, não é uma coisa assim, qualquer um pode participar, não, realmente não é fácil. Como a doutora Cila tentou tentar um computador, reunir os pacientes, então assim, acho que dentro da associação, pessoal, está tendo uma consulta, dia tal, vamos nos reunir aqui, a gente vai ter várias pessoas aqui auxiliando vocês, mas enfim, tem essa burocracia de não ser só um computador, mas assim, alguma maneira a gente precisa usar essa mídia digital para o bem, para se unir, para conseguir as coisas para a gente, não só ficar reclamando na rede. Tem como cada um aqui contribuir de alguma maneira. E fortalecem as associações e grupos de pacientes. Quando você entra na rede social, você acabou de receber o diagnóstico, você descobre que você não é o único, que existem muitas pessoas iguais a você e que existem as associações, grupos, enfim, os grupos até do Facebook de pessoas que entendem o que você está passando e podem, inclusive, te orientar. Você está perdido, onde eu vou me tratar? Eu não sei, o meu médico mandou para cá, para lá, o que eu tenho que fazer? Então, assim, é muito importante esse trabalho. Sobre o empoderamento. O pensamento, né, que fica quando você está ali na rede social, vendo uma pessoa compartilhando a sua vivência de forma responsável, né, você aprende a entender a sua doença, você conhece ferramentas para o seu autocuidado, você aprende a dialogar com o seu médico, você se sente disposto, ativo, preparado para lutar pela sua qualidade de vida. E você se sente responsável também pelo tratamento. A responsabilidade não é só do profissional de saúde que está cuidando da gente. A gente também precisa se envolver com aquele tratamento, se sentir responsável. E dentro da rede a gente observa isso nos pacientes. Aqueles pacientes que você vê que estão sempre... eu vou sempre na minha consulta, eu estou tomando meu medicamento. Ele vai compartilhando essas coisas. Ou então alguém conta uma história que não deu certo. Eu resolvi parar tudo porque eu achei que eu estava bem. Aí você vai olhando aquilo, você vai começando a entender que você também tem que participar. O seu médico não consegue ir lá na sua casa e te obrigar a fazer o tratamento. Você tem que participar dele junto com o médico. Sobre a aceitação, as dificuldades em aceitar ou não a doença, elas dependem de condições individuais, internas e externas. As internas referem-se à manutenção da nossa autoestima positiva, às mudanças no desempenho na família, na sociedade, no nosso estilo de vida. Em alguns momentos isso tudo vai acontecer, é uma doença crônica que cursa com períodos de crise e de remissão, então a gente passa aí por essa montanha-russa, né? E as condições externas que podem influenciar na aceitação da doença decorrem de participação e apoio recebido da família, dos profissionais da saúde, e o encontro com outros pacientes possibilita ver que tudo passa. As crises, as dores, e isso tudo vai auxiliando no processo de aceitar. Sobre a adesão, o conceito tradicional refere-se à situação no qual o comportamento do paciente corresponde às recomendações médicas, sendo avaliadas pelo comparecimento às consultas, obediência às prescrições
ou também pelas mudanças no estilo de vida proposto pelo médico. A adesão está relacionada aos fatores comportamentais, como percepção e formas de enfrentamento das adversidades. E nada melhor do que a gente enfrentar essas adversidades que vão surgindo no caminho de uma doença crônica, junto com outras pessoas que entendem aquilo que você está passando. E com fatores externos, como a problemática de vida e as redes de apoio que estamos aqui, né? E, então, o pensamento disso tudo, mais uma vez, outro pensamento que fica é, quando você vê um blogueiro ou um outro paciente na mesma condição, se cuidando ou mostrando o que pode dar errado, o paciente certamente se compromete mais. As histórias de superação compartilhadas, elas encorajam e levam esperança para quem ainda está lutando em busca de remissão. Os depoimentos que eu recebo lá no blog, eu já tenho mais de 60 depoimentos, assim, eu recebo às vezes direto nos posts ou por mensagem que as pessoas falam: nossa, eu nunca pensei que pudesse chegar a tanto, e eu achava que eu estivesse tão mal, né? Pessoas que engravidaram em momentos difíceis e compartilham que não foi legal, tinha que ter esperado a remissão. Enfim, são dicas que vão sendo compartilhadas naquele depoimento, que inclusive acho que elas chegam até aos profissionais de saúde, né? Porque você começa a ver assim, uma gama de pacientes ali compartilhando vivências diversas pelo Brasil. Eu tenho até depoimento até de Portugal. E aí, o que você passa, né, a pensar, né, você como paciente? Se o outro conseguiu a remissão, eu também consigo, porque você vê que você foi lá no buraco, né? Passou, às vezes, por cirurgia, entra medicação, sai medicação, fica internado, né? Eu tive diversos problemas também. E aí você vê, de repente, a pessoa já está trabalhando, teve filho, e, enfim, isso realmente motiva o paciente, isso promove a adesão do paciente, a motivação. Vale muito a pena manter o tratamento. E, para finalizar, eu deixo uma última dica que eu acho assim, super importante para o sucesso do tratamento. É humanizar, é criar e estreitar laços com o seu médico, com o profissional de saúde que está cuidando de você. Compartilhe com o seu médico e com os profissionais que cuidam do seu caso o que você tem encontrado na internet. Eles te ajudarão a filtrar essas informações. Porque às vezes não é fácil você entender aquele monte de informação que está sendo divulgada ali na internet. Então, quem é que está cuidando de você? Então, vocês têm que aprender a criar esse diálogo com o médico, porque vai ser aí uma caminhada longa com o médico, né? Então, se você não consegue criar o laço, você não consegue criar uma intimidade com uma pessoa que você vai ver aí pelo menos, não sei, a cada 2 meses, dependendo do estado que você esteja, vai ficar complicado. Você só vai chegar lá e vai dizer, dói aqui, dói ali, eu faço cocô 4 vezes ao dia, e o médico, talvez ele também não tenha essa coisa da empatia, de buscar, puxar de você. Ele entende, porque ele sabe te tratar, mas você vai sair dali só com isso. E aí, de repente, você chega lá na internet e vem alguém e fala, olha, eu tô tomando chá assim, o chá assado, o chá não sei do quê, e eu tô ficando super bem. Aí, pô, eu vou tomar. E aí, tu volta no médico, o médico vai te avaliar, e o médico já tá pensando, pô, fiz tudo certinho, com certeza ele deve voltar com uma resposta positiva. A resposta, às vezes, foi 0, foi negativa, foi pior do que se imaginou, e o médico não consegue adivinhar o que está acontecendo e você está tomando um chá. Então, assim, tudo. Não é que você não possa fazer aquilo. É que você está tratando uma doença crônica, uma doença perigosa, você está tomando medicações, tudo que entra vai se encontrar lá dentro, sendo bem simples, assim. E quando eles se encontram lá dentro, um pode brigar com o outro, esse chazinho pode brigar com o medicamento que está lá dentro, e aí as coisas vão desandar. E o seu médico não vai saber por que está desandando. Então, o médico precisa saber o que você está fazendo. Ele tem que ser a sua melhor fonte de consulta. Vocês precisam criar um laço e fortalecê-lo. Muitíssimo obrigada. Essa é a Sofia, é a minha filha, a minha luz. Uma menina que já é uma pequena ativista ali na Allende. Ela é engajada, ela é sensível à causa, a Leca sabe disso. E não tenho palavras a mais para agradecer
como foi importante estar aqui. E eu tenho certeza que os próximos eventos a gente vai ter excelentes notícias de cada um de vocês aqui trabalhando juntos. Muito obrigada.